Olá, olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, investidores e investidoras, ao seu Capitalcast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou Hugo Ataíde e juntos falaremos hoje neste episódio sobre sucessão patrimonial, esse tema que não pode ser tabu. Você vai conhecer os mais variados instrumentos e mecanismos que podem ser utilizados aí para garantir uma sucessão adequada, tá bom? Se você já pensou nisso, parabéns. Se você não pensou, hoje você vai aprender e como se organizar para pensar nessa sucessão. Com convidados de extremo gabarito, estou aqui com o doutor Lucas Almeida, ele que é advogado, especialista em direito de família e sucessões, imobiliário, processo civil e processo do trabalho. Também é professor universitário e de cursos preparatórios para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Seja bem-vindo, doutor Lucas Almeida. Obrigado, Hugo. É uma satisfação muito grande estar aqui com você hoje. É um tema de extrema relevância, é algo pelo qual todos, infelizmente, vamos passar. Então, estamos aqui para tentar desmistificar esse assunto e colaborar aqui com conhecimento, que nunca é demais. Boa! Estou aqui também na presença da doutora Gabriela Tomazelli Almeida, ela que é advogada, especialista em direito tributário e direito de família e sucessões. Seja bem-vinda, minha amiga. Boa tarde, Hugo. Muito obrigado pelo convite, né, inicialmente, que hoje nós vamos ter um bate-papo, né? Vamos contar um pouquinho pra galera como é que a gente pode estar aí se prevenindo para ter essa passagem, né, por uma boa sucessão aí patrimonial sem muitos problemas, né? No mínimo, sem muito mimimi, sem muitas muito bafafá, sem discussões, né? Para garantir uma forma eficiente de transmitir o seu patrimônio. Então fique com a gente nesse papo, nesse episódio de hoje do Capitalcast. A gente vai para um rápido intervalo, um break, rapidinho, não saia daí. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos com o seu Capitalcast, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde, estou aqui com o doutor Lucas Almeida, com a doutora Gabriela Tomazelli Almeida. Nós vamos falar sobre sucessão patrimonial, esse tema que não pode ser tabu. Você vai conhecer os mais variados instrumentos e mecanismos que podem ser utilizados para garantir uma sucessão adequada. Antes de tudo, eu queria abrir para vocês, né? Fala um pouquinho do histórico, se apresente aí para a galera que está ouvindo a gente. Ah, bacana. Então, meu nome é Lucas, eu sou advogado aqui em Rio Verde há 7 anos. Nós somos bastante atuantes na área de família e sucessões. Estamos aí à frente de bastante inventário. Sou membro da Comissão de Direito de Família e Sucessão. E nós temos bastante experiência e conhecemos muito os bastidores, principalmente, de uma sucessão patrimonial. E o que a gente está aqui hoje é justamente para trazer para vocês algumas informações relevantes do que se fazer e do que não se fazer também. Porque uma relação, uma sucessão patrimonial, ela pode ser muito feliz, muito tranquila, um momento de luto, de dificuldade, mas também de grande tranquilidade. Vai depender da maneira que você trazer isso. Então, o nosso dia a dia na advocacia, nós temos um escritório bastante atuante, não só aqui em Goiás, mas também em São Paulo, Rio Grande do Sul, onde nós podemos hoje trazer para você aqui bastantes relatos para você realmente entender o que é o planejamento sucessório e quais são as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, na prática. Meu nome é Gabriela Tomazelli Almeida. Estou assim, a minha vivência aqui na advocacia em si, ativa como advogada, são de apenas de 2 anos, mas eu descobri aí meu amor pelo direito de família e sucessões lá no meu 4º período da faculdade, Olha quando só. eu tive a oportunidade de estagiar com a doutora Coraci, grande juíza aqui nossa. Coraci. Queremos você aqui em Coraci. Sim, ela é perfeita, excelente. E aí, através dela, eu descobri o meu amor pelo direito de família e sucessões. E as nossas vivências, né? Eu falo que o direito de família, ele é um direito que ele tem que ser tratado assim, família e sucessões no colo. Porque você tá tratando ali de sentimentos, de questões familiares, que vai muito além de um simples processo, vai muito além de um simples inventário. Você tá tratando ali com toda história, um legado de uma família, né? Boa. Então, a gente tem que estar sempre aí tendo esse cuidado. Além de advogado, eu acho que você tem que ter um pouco de psicólogo também, né? Exatamente. A gente fala que a gente tenta praticar uma advocacia humanizada. Certo. Uma advocacia artesanal, humanizada, olhando cada caso com as suas devidas particularidades. Cada família tem os seus problemas,
tem as suas particularidades. Então, a gente precisa olhar cada caso e prestar um serviço personalizado para atender realmente a demanda e amenizar a angústia que é passar por um processo de sucessão. Exatamente, amenizar, né? Que a gente fala, né? Trazer, assim, o menor prejuízo, o menor trauma possível para aquela família. E proporcionar uma experiência jurídica para quem está nos contratando, a fim de ver o seu processo realizado o mais breve possível, menos oneroso possível, para que, de fato, aquilo ali seja só um capítulo a mais da sua vida e todos possam seguir adiante. Boa, é porque eu costumo até sempre brincar, né? Apesar da relevância e da importância desse tema, né? Eu sempre costumo dizer, são duas certezas que a gente tem na vida. A primeira é que a gente vai pagar, vai morrer, e a segunda é que a gente vai ter que pagar imposto em algum momento da nossa vida, né? E quando você morre, você paga o imposto. Não dá pra Você não, escapar seus herdeiros, né? até quando você parte dessa para uma melhor ou pior, não sei o que você fez da tua vida aí, não tem como escapar, né? E é isso que a gente vai falar aqui. E eu quero falar com vocês, abrir esse bate-papo, falando aí quando devemos nos preocupar com essa sucessão patrimonial. Quando? Hugo, e importante que você acabou de falar. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Que a gente vai, em algum momento da vida, vai falecer. A gente não sabe se cedo ou tarde, novo ou velho. Então, a gente costuma dizer que qual é o melhor momento para você fazer o planejamento sucessório? Quando você começa a adquirir bens. Quando você compra seu carro, sua casa, começa ali a adquirir um certo patrimônio, já é o momento de você estar pensando no seu planejamento sucessório. Porque pode acontecer ali e pode demorar muito tempo também, a gente não sabe, né? Exatamente. A gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã. Nós vivemos, infelizmente, esse período de pandemia, onde pessoas jovens que poderiam ter muitos anos de vida, infelizmente tiveram as suas vidas ali interrompidas e algo que jamais seria imaginado, né? Então, nós estamos sujeitos a passar por essa situação. Então, quanto antes você se preocupar, melhor. Se você adquiriu uma casa, você já fez um investimento, você tem um patrimônio, por que não se preocupar com a sua ausência, no seu falecimento? Como vai ficar a disposição dos seus bens? Então, por isso que é importante você contratar um profissional para que faça ali, então, o seu planejamento sucessório, né? Porque culturalmente, eu não sei como vocês veem isso, né? E até quando eu trabalhava mais numa agência bancária, né? Quando a gente oferecia um seguro de vida, que é um dos instrumentos que a gente vai explorar aqui também, que é muito negligenciado, né? Principalmente homens, né? Falavam assim, putz, mas eu vou comprar isso daí pra quando eu falecer deixar pro Ricardão gastar com a minha mulher, né? E eu não sei o que vocês se deparam aí no dia a dia. Tem muito esse pensamento ainda? Vixe! Olha, ainda existe. Só que eu acho que isso está mudando. Acho que isso está mudando. A gente está na era da informação. As pessoas, elas passam a se preocupar, mas ainda existe esse tipo de preconceito. Só que, a partir do momento que você passa a ter bens, que passa a ter pessoas, terceiros, herdeiros, pessoas interessadas ali nesse patrimônio, nesse conjunto de bens que você adquiriu, as pessoas, elas começam já a se preocupar. A gente vê hoje as pessoas se aderindo, contratando seguros de vida. Inclusive, nós até vimos com você esse produto, que é um seguro de vida com a possibilidade de resgate. A previdência privada está muito em alta, até porque o nosso regime de previdência geral vem passando por mudanças e muitas incertezas jurídicas. Nós vemos a prática cada vez mais comum e está se popularizando de holdings familiares. Boa. Nós temos aqui na nossa região, Rio Verde, Goiás, uma região onde a agricultura, a pecuária é muito forte. Então, nós tínhamos pessoas, produtores rurais, pessoas físicas que hoje já enxergam a necessidade de fazer uma holding familiar para gerir o patrimônio, pensando realmente numa sucessão. A gente está vendo que as pessoas, elas estão saindo da informalidade para se profissionalizar, para obter mais conhecimento, e isso acaba gerando reflexo também na própria sucessão. Entendi. E assim, acho que é uma palavra-chave que até a doutora Gabriela trouxe para a mesa, que foi a questão do legado, né? E aí a nossa audiência
que está ouvindo aí o Capital Cash, é investidor, é empresário, de fato tem um patrimônio. Quais são as vantagens aí, então, de programar essa sucessão patrimonial? Olha, são muitas vantagens. São mais. Na verdade, são só vantagens, né? Mas olha só, a gente listou aqui algumas vantagens para você começar a se planejar. Mas, na nossa opinião, a principal vantagem é a autonomia na destinação e a forma que você quer dispor esses bens na sua falta. Então, se você não se preocupa, se você não faz um testamento, se você não faz uma holding, os seus bens eles vão ser transferidos para os seus herdeiros necessários através de um processo de inventário. Agora, se você se programa, se você se planeja, você pode, de fato, destinar alguns bens através de um legado. Você pode reduzir custos. Você pode evitar desentendimentos familiares. Você pode, por exemplo, beneficiar alguém que não estaria na sua lista de herdeiros. Nós fizemos em 2020, para a gente exemplificar aqui um pouco, nós tínhamos uma cliente, ela já estava idosa, isso foi no início da pandemia, e ela tinha apenas 3 herdeiros, um patrimônio considerável, e ela tinha uma grande gratidão e uma afeição muito grande por uma antiga empregada doméstica dela. Olha só. Que tinha prestado serviços para a família há muitos anos, e elas nem tinham contato mais. Só que existia um grande afeto, um grande carinho, e ela nos procurou para fazer um testamento, fazer um planejamento sucessório, cujo objetivo era já dividir as propriedades dela entre os filhos, mas destinar uma casa a essa antiga empregada doméstica, por quem ela sentia grande carinho e grande afeto. Se ela não tivesse se preocupado em antecipar essa vontade dela antes do falecimento dela, isso não seria possível. Porque às vezes os filhos não teriam nem conhecimento dessa vontade dela transmitir essa casa para essa antiga funcionária. Então ela se preocupou, ela buscou fazer esse planejamento e ela pôde destinar um bem específico a alguém que ela queria, que não seria contemplado no eventual inventário. Então olha só, você reduz custos, você evita desentendimentos familiares, você pode beneficiar pessoas que não estariam na sua relação de herdeiros. Então, você tem autonomia, você reduz custos. Então, realmente, a gente só vê como vantagens. Só para contextualizar um pouco a nossa audiência, caso uma pessoa não se preocupe em fazer esse planejamento sucessório, como é que corre naturalmente? Aí eu acredito que seja regido pelo Código Civil, né? Isso. O que o Código Civil diz pra gente? O que eu tenho que observar? É o regime de casamento? O que são herdeiros necessários? O que fica da parte disponível? Como é que corre esse trâmite naturalmente ali? Na realidade, quando uma pessoa morre, a gente fala que a sucessão se dá a abertura da sucessão com o falecimento da pessoa, certo? Se a pessoa não se planejou, não teve um planejamento sucessório, o que vai ocorrer ali naturalmente? Tem que ter os trâmites do inventário. Nos trâmites do inventário, nós temos que observar primeiramente para a disposição dos bens ali, quem são os herdeiros necessários, que nós chamamos de herdeiros necessários. Companheiro, cônjuge, os filhos, tá? Ascendentes, descendentes, né? Que nós falamos, filhos e pais. Esses devem ser observados no caso de uma abertura de sucessão. Nós falamos por meio de inventário mesmo, quando a pessoa não tem esse planejamento. Então, se a pessoa ela não se planeja, naturalmente, a única opção de transmitir os bens para os seus herdeiros é o inventário. Não existe outra possibilidade. Nós temos o inventário judicial, quando nós temos pessoas incapazes ou quando há litígio, e temos também o inventário extrajudicial. E ali vai estar contemplado os seus herdeiros necessários. Aí, claro, a gente tem que observar o regime de casamento para ver se vai ter meiação. Ou se vai ter partilha, certo? Os bens particulares, os bens comuns do casal. Enfim, são detalhes que a gente tem que analisar caso a caso para verificar realmente quem são os herdeiros, quem é a companheira, existe uma possível concubina, existe uma união poliafetiva. Existe um pré-morto, né? Como a gente fala, um filho que faleceu antes do pai, como é que fica? Passa para os netos, entendeu? Então, no exemplo que você trouxe para a mesa, deste caso que você atendeu,
naturalmente, se fosse correr pelo Código Civil, sucessão aí, aquela pessoa afetiva, vamos dizer assim, que tem um afeto, que tem. Porque ela não é parente, não tem vínculo nenhum, ela não seria assistida. Não teria direito, não seria contemplada na partilha. Uhum. Se ela tivesse comunicado os filhos, né, olha, quando na minha falta eu não estiver aqui mais, quando vocês forem fazer meu inventário, eu quero que vocês doem uma casa, né, um determinado bem para essa pessoa. Ela ficaria na incerteza se os filhos iriam cumprir aquela vontade dela. Uhum. Será que eles vão cumprir mesmo? Que eles não teriam obrigação. E Agora, quando a gente com o fala testamento, não tem jeito. Tem que cumprir a Tem que última cumprir. vontade dela. Uhum. Certo? Então, é uma maneira que você vai se resguardar da maneira que vai ser disposto os seus bens na sua falta. E aí, quando você diz litígio, né? Litígio é popularmente conhecido como briga. Desentendimento, exatamente. como arranca-rabo, né? E a gente pode elencar aqui uma lista grande para falar sobre litígio, né? Exatamente. E assim como vocês trouxeram, é uma das formas de mitigar esse litígio, né? E até mesmo dar celeridade aí pro processo de inventário, né? Vamos fazer um rápido intervalo, então, aqui no Capital Cash, para a gente desenrolar esse assunto aqui sobre sucessão patrimonial, esse tema que não pode ser tabu. Você vai conhecer ainda mais aí variados instrumentos e mecanismos que podem ser utilizados para garantir uma sucessão adequada, aqui com o Dr. Lucas Almeida e a doutora Gabriela Tomazelli Almeida. Não saia daí, a gente volta já já. Voltamos com o seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde, nós estamos falando sobre sucessão patrimonial não pode ser tabu. Você está conhecendo aí os mais variados instrumentos e mecanismos que podem ser utilizados para garantir uma sucessão adequada. Olha, e é para você, viu, empresário, empresária, para você que é investidor, investidora, já construiu um legado, que foi uma palavra sensacional que a doutora Gabriela Tomazelli trouxe para a mesa, que eu acredito que é o que mais resume essa definição de toda a sua vida, o que você construiu em vida. Como você vai suceder isso? Para quem vai direcionar? Né? Quem vai dar continuidade no teu negócio? É sobre isso que a gente está falando aqui e é de extrema relevância. E eu quero jogar agora para a mesa para a gente falar como deve ser tratado aí essa relação familiar no início do processo da sucessão patrimonial, hein? Geralmente, como as pessoas dão início dentro das famílias para não haver desentendimento, essas brigas, os litígios? Olha, o litígio, a briga, ela é presente. Infelizmente, a gente busca evitar. E quando a pessoa ela busca fazer um planejamento sucessório, um dos principais motivos é justamente evitar esse tipo de desentendimento. Mas olha só, as partes interessadas nesse planejamento, quem são? O titular desse patrimônio, os herdeiros, os companheiros. As pessoas elas devem ter a ciência e compreender que essa sucessão patrimonial, Hugo, ela tem que ter como ponto de partida a iniciativa e a vontade do titular do patrimônio. Sim, então, sem dúvida. Eu sou herdeiro, eu não posso forçar o meu pai e a minha mãe a fazer um planejamento sucessório. Inclusive, a gente fala o seguinte, não existe herança de pessoa viva. Justo. Certo? Enquanto você está vivo, seu patrimônio é seu. Se você quiser fazer a doação completa dele para uma instituição, se você quiser gastar, se você quiser fazer investimentos ruins, que lá no Casa Capital não vão deixar você fazer investimentos ruins. Que é só coisa boa. Exatamente. Procure seu assessor de investimento. Mas se você quiser vender tudo e aplicar em Bitcoin, por exemplo, você pode, é seu. Né? Então os herdeiros, as pessoas interessadas, elas têm que saber que essa iniciativa, essa vontade de planejar a sua sucessão tem que ser do titular desse patrimônio. Então, o início desse planejamento, dessa conversa, tem que ser consensual, tem que ser trazendo para o titular desse patrimônio, desse conjunto de bens, as vantagens, mostrar que ele vai reduzir custos, que ele vai evitar litígios, mas nunca se esqueça, não existe herança de pessoa viva. Então, esse planejamento ele deve ser iniciativa do titular do patrimônio. E aí, até pegando um gancho nisso que você trouxe, eu não posso forçar, né? Mas como que eu poderia transmitir essa mensagem para o patriarca, para a matriarca da família sobre essa importância? Como é que eu vou conscientizá-los, assim, a começar a pensar nisso, né? Porque acredito que, culturalmente falando, não é algo comum. Vocês já disseram que está mudando um pouco o cenário. Mas ainda aquela pessoa que é resistente, como é que eu conscientizo ela sobre essa questão?
Eu falo, Hugo, eu acho que assim, primeiro que a gente tem que pensar. O direito de família e sucessões ele deve ser tratado com muita cautela, certo? Então, como é que você vai chegar àquela pessoa de idade? Você vai falar pra ela, ó, vamos fazer um planejamento sucessório. Eu vejo como uma particularidade assim, que a gente vai tocar direto, é no bolso da pessoa. Primeira coisa que a gente vai falar, quais são os custos de um inventário judicial litigioso? O quão moroso ele se torna? Certo? Quanto você vai gastar? Quais são as custas? Uma terra ali, uma fazenda que vai ficar parada, que não vai poder produzir, que vai não, eu quero produzir, não, eu quero, aquela briga, aquela coisa. Então, acho que você mostrar para aquela pessoa, ó, olha as vantagens que você tem, já deixar tudo certinho pros seus filhos, vai evitar uma briga, os custos serão menores, olha o tempo, entendeu? Então, assim, já mostrar pra ela, já chegar mostrando, eu acho que os benefícios, né? E principalmente o que a gente vê aí, mais benefícios que a gente fala que tempo é dinheiro, né? A gente vê como que um inventário extrajudicial ele pode ser mais célere. Boa. Olha, tem inventários aí que a gente consegue concluir eles, dependendo, lógico, da quantidade de patrimônio, quantidade de herdeiros aí. 3, 4 meses você conclui um inventário extrajudicial. E quanto tempo você vai levar em um inventário litigioso? Entendeu? Nós temos alguns inventários ali no escritório que nós assumimos esses processos, inventários litigiosos, que eles são de 1982. Meu Deus! Nós temos um inventário aqui de Santa Helena, que é de 1982. E finalizamos agora, recentemente, um inventário em Guaíra, São Paulo, que também era de 1982. Então, são processos que não se acabam. Então, quando existe litígio, quando existe briga, quando não existe consenso, esse patrimônio ele é transmitido para os seus sucessores, para os seus herdeiros, de uma maneira muito traumática. E aí, olha só, se eu tenho uma fazenda, Hugo, para ser transmitida para os meus herdeiros, eu tenho 3 herdeiros. Não existe consenso entre esses herdeiros. Certo. Qual área é produtiva? Qual área que vai ficar para mim? Qual área... Olha só, existem dívidas. Essas dívidas não foram feitas por mim, enfim. Tá demorando, eu quero produzir. Exatamente, são questões que são trazidas ali no decorrer do processo de inventário que vão alongar ele por muitos anos. E aí, no final do inventário, se você não faz um planejamento sucessório, se eu tenho uma fazenda, por exemplo, uma casa, um lote, eu tenho 5 herdeiros. Esses herdeiros, no final desse inventário, eles serão declarados coproprietários desses bens. Então, não vai já ficar dividida aquela fazenda para você, aquela área da fazenda para você, uma fazenda de 100 alqueires. Tem você e um irmão, por exemplo. Vai ficar 50 alqueires para mim, 50 alqueires para você. Não, vocês vão ser donos do todo. Do todo. E aí, olha só, aí nós teríamos que entrar com se não existe planejamento, se não existe consenso, a gente teria que entrar com uma outra ação, que é uma ação de divisão de imóvel ou de dissolução de condomínio. Nossa, que transtorno. Um tem que comprar do outro, ou se um não consegue comprar do outro, esse imóvel tem que ser, inclusive, levado a leilão. Então, olha só a consequência que a ausência de um planejamento sucessório pode trazer. A dilapidação do patrimônio, né? No caso, aquele patrimônio ali, vocês iam ter, vamos supor, 10x para dividir entre 2, 5x para cada um. Quanto que vocês vão ter no final? Isso se torna 2x? 1x para vocês dividirem os dois? A gente falou de custas processuais, a gente falou de tributos. E o seu advogado, que tá ali te assistindo 10, 20, 30 anos, ele também trabalhou esse tempo todo. Ele tem direito de receber. Entendeu? Então, são muitas coisas, muitas particularidades, peculiaridades, né? Que a gente fala aqui. Exatamente. A gente traz até a questão, assim, espiritual. Eu vejo que algumas pessoas que buscam, tentando já fazer um planejamento sucessório, falam assim, olha, eu não vou ter paz enquanto não finalizar isso. Então, olha só, a pessoa faleceu em 82 e até hoje estão brigando pelos bens que ela deixou, né? Então, olha, eu quero paz até depois da minha morte. Olha só. Né? Então, eu quero deixar tudo bem resolvido para eu realmente descansar. Agora, quando a gente pensa nisso, né? Eu não imaginava que chegava a tanto, 40 anos fazendo um negócio desse. Agora, vamos pensar de uma forma. Se essa família ela é autossuficiente, ela tem uma liberdade financeira, ela consegue se sustentar, ok, ela segue o jogo, vai embora. Agora, quando a pessoa depende daquele patrimônio para sobreviver, né? Como é que ela vai ficar a questão da liquidez? Você falou, eu tenho que dividir isso com o meu irmão. Se eu compro a parte do meu irmão, mas eu tenho liquidez, tô capitalizado para fazer essa compra, não tô, né? E fica todo esse rolo, né? Então, nesse caso, olha só, quando a pessoa falece,
Quem fica sendo responsável pela administração do patrimônio? O inventariante. Uhum. Esse inventariante ele pode ser nomeado em consenso ou o juiz pode nomear o inventariante. Ok. Esse inventariante pode muito bem ser da família ou ele pode ser um terceiro nomeado justamente para ser o curador daquele patrimônio. E aí, Hugo, se não tem consenso, esses frutos começam a ser depositados em juízo. Então, às vezes, a fazenda está produzindo soja, está produzindo gado, só que ninguém tem acesso a esses bens. Por quê? Os frutos desse patrimônio, dessa herança, ela é considerada parte integrante dessa herança. Então, se eu não concluí o inventário, se eu não tive um planejamento, se não há consenso entre as partes interessadas nesse inventário, nem a herança e nem os frutos. Ou seja, até um possível rendimento que esses herdeiros poderiam ter vai ficar bloqueado. Nossa, olha aí. Além de ficar sem acesso ao patrimônio, ainda fica com todo esse Sem transtorno. acesso aos né? rendimentos. Nem os Bom, frutos. a gente está falando de transtornos aí, né? Desses desentendimentos, desses litigios, mas como que o advogado trata isso, né? Como é que chega para vocês no escritório? Como tratar desentendimentos familiares aí no planejamento sucessório? Olha, hoje a gente já vamos até começar a aplicar isso no escritório, uma coisa que eu venho conversando com o Lucas pra gente aplicar isso, que é uma parte do direito que a gente chama de direito sistêmico. Uhum. O que seria o direito sistêmico? Só que por cima para o pessoal entender. O direito sistêmico ele é um direito que busca dissolver os litígios. Certo. Ele busca a resolução consensual dos conflitos. Então a gente fala que é um trabalho muito mais psicológico, terapêutico, nós digamos, do que em si um trabalho do advogado, um trabalho jurídico, né? Porque muitas das vezes as pessoas estão magoadas, elas trazem problemas lá atrás que elas tiveram em família. E é uma coisa que a gente tem que preservar, igual a gente já falou várias vezes, é o legado, é as raízes, né? É aquela vivência em família mesmo. Então, é muito mais um trabalho psicológico, da gente sentar, conversar, mostrar para as partes o que elas estão perdendo mesmo, entrando com um inventário litigioso. O que elas podem ganhar de tempo, de benefícios, fazendo isso consensualmente. Realmente sentar e conversar. O advogado ele tem que ter essa conversa, a pessoa ela tem que estar amparada por um bom advogado, ela tem que ter acesso a todas as vantagens, a todos os benefícios, para realmente ela ver, caramba, olha o tanto que eu estou perdendo querendo brigar. Olha o tanto que eu estou perdendo. Igual um outro inventário que nós tínhamos lá no escritório, eram 10 herdeiros, mais a viúva meeira. 10 herdeiros que estão brigando muito. Eles estavam brigando muito mesmo. E sim, de não dormir, de ficar 24 horas um ligando pro outro e brigando. A gente fala aqui, igual a gente comentou antes, essa herança era 10x. Quanto que ela vai ser ao final? Vocês estão com os rendimentos bloqueados. Vocês estão tendo que pagar custas através do dinheiro, do valor líquido que o espólio deixou. Entendeu? Então, é realmente uma conversa, uma terapia, a gente fala, que a gente tem que ter com o cliente para realmente abrir a mente dele e mostrar, eu sou só advogado. Eu quero te ajudar. Eu quero o melhor para você. Te mostrar qual será o lado menos oneroso. Entendeu? Exatamente. E assim, cada família tem a sua particularidade. Nós tivemos alguns casos, por exemplo, Hugo, em que a família tinha uma fazenda, tinha 2 filhos. Um filho foi estudar medicina, não tinha nada a ver com aquela fazenda, não produzia, não ajudava os pais. E o outro ficou a vida toda ajudando ali na fazenda, trabalhando como se fosse peão da fazenda mesmo. E aí, no final, quando os pais faleceram, inclusive faleceram vítimas de Covid, os 2 pais, no intervalo de 1 semana, esse herdeiro, ele achava que ele tinha mais direito porque ele trabalhou a vida inteira naquela fazenda. Que ele ajudou na manutenção do patrimônio, que ele ajudou a cuidar daquela fazenda, e ele, então, tinha mais direito que o outro. E aí a gente tem que trazer, como a doutora Gabriela disse, a conscientização para esse herdeiro. Falar assim, olha, realmente, a gente entende que você tem as suas mágoas, que você tem as suas questões internas, que você realmente se desgastou, que você colaborou, mas uma coisa não interfere no direito do seu irmão. Então você tem que dividir esse bem. E mostrar que o inventário litigioso é prejudicial, é mais caro, vai ter um desgaste financeiro, emocional,
que a gente vai enfrentar esse processo aí durante décadas, às vezes, e às vezes essa pessoa ela não vai usufruir desse bem. Ela vai estar hoje, tá com 40, tá com 50, 60 anos, a gente vai ter um inventário de 20 anos, de 10 anos. Não, e quantas pessoas a gente vê, né, que falecem no curso do inventário? Exatamente. E aí o os seus espólio herdeiros precisam assumir, se habilitar no processo. E aí, até esse meio Às tempo de vezes ela habilitação, o processo fica suspenso. Entendeu? Então nem vai poder, usufruir, de fato, né? usufruir desses bens. Então, assim, a sucessão, ela tem que ser encarada com naturalidade. Sim. Isso vai acontecer, eu vou morrer um dia. Então, eu vou querer que meus filhos fiquem brigando aí na justiça durante anos. Então, a gente tenta trazer, tanto para quem busca já fazer um planejamento, ou para esse filho que já está em processo de inventário, que ele precisa, de fato, se conscientizar a fazer concessões para, de fato, finalizar esse processo, receber o que é direito dele. Sim. E ele curtir a vida dele ali, sem brigas, sem inventário, né? E uma coisa interessante que vocês trouxeram é a questão do inventário extrajudicial. É todo mundo que pode utilizá-lo? Quais são os pré-requisitos? Como que funciona? Não, o inventário extrajudicial, na realidade, ele não pode ter incapazes. Ou seja, se você tem um menor, ele precisa ser assistido pelo Ministério Público, Certo. precisa da intervenção do Ministério Público. Um idoso já É, com um incapaz, Alzheimer. né? Então, assim... E não pode ter briga. Sem tem que litígio. ter, sem O litígio. extrajudicial não há É litígio. tudo consensual. Se tiver testamento, faz extrajudicial também ou não? Faz extrajudicial também. Só que aí, quando você tem um testamento, você precisa entrar com uma ação que é de registro de cumprimento do testamento. Então, quando você tem um testamento, seja ele público, particular ou cerrado, você precisa necessariamente de uma ação judicial que se chama ação de registro e cumprimento de testamento. E como é um ato muito solene, é um ato muito importante, afinal de contas, você está dispondo do seu patrimônio, o judiciário ele precisa verificar, tem validade, não foi feito sob coação, teve testemunha, Respeita legítima. Se não tem nenhuma nulidade, né, no meio do processo. A questão, nós tivemos um caso recente agora, por exemplo, em que o inventário ele foi anulado porque foi feito em um cartório de cidade pequena, e que foi feito pelo escrevente. E o testamento ele tem que ser feito obrigatoriamente pelo tabelião. Tabelião, gente. Então é um ato extremamente formal. Então você pode fazer um inventário extrajudicial, sim, mas não, caso tenha testamento, você terá que passar por uma ação, que é essa ação de registro e cumprimento de testamento. Boa! Então a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com o seu Capital Cash para continuar esse papo sobre sucessão patrimonial. Não saia daí. Voltamos com o seu Capital Cash, o seu podcast de finanças, mercado, economia e investimentos aqui na Rádio 96 FM. Eu sou o Hugo Ataíde e você que nos acompanhou até agora no último bloco do Capital Cash, nós estamos falando sobre sucessão patrimonial. Você que já está começando a se organizar aí, você está conhecendo os mais variados instrumentos e mecanismos que podem ser utilizados para garantir uma sucessão adequada. Hoje com o Dr. Lucas Almeida, doutora Gabriela Tomazelli Almeida, estão aqui compondo essa bancada. E eu quero falar com vocês então, até a doutora Gabriela trouxe, né? Putz, a gente tenta conscientizar também através do bolso, né? Exatamente. Falando, né, dos benefícios que ele pode economizar, inclusive com custas de honorários, né, de impostos, que a gente também pode falar sobre essas economias interessantes aí sobre o ITCMD. Mas quanto pode custar não fazer o planejamento sucessório e depois ter que bancar esses custos aí do inventário? Olha, vamos lá. Um inventário, certamente, ele é muito caro. E os custos, eles vão desde os honorários advocatícios, as custas do cartório, se você for fazer ele extrajudicial, as custas judiciais, mas o que mais impacta, certamente, é o imposto de transmissão causa-morte, o TCMD. As custas judiciais, só para a gente ter uma noção, aqui no TJ, ela tem um teto. Certo. Hoje esse teto está R$ 115 mil. Então, caso nós tenhamos um inventário com patrimônio elevado, só de custas processuais você pagaria mais de R$ 100 mil. Agora o ITCMD, ele tem uma alíquota que ela é progressiva. Ela varia de 2% a 8%. Até 25 mil, 2%. De 25 mil a 200, 4%. De 200 a 600,
a 4%. Acima de 600, 6%. Uhum. E acima de 600 mil reais, pode chegar a 8%. Nós estamos com o inventário agora, que nós estamos até impugnando o valor da avaliação dos bens. A guia de TCD que está para os herdeiros pagarem é de R$1.715.000. Nossa. Então, esse valor, hoje teve uma lei nova, recente aqui do estado de Goiás, que pode ser parcelado em 42 vezes, Uhum. tá? Mas esse parcelamento, ele vai travar o seu inventário, tá certo? E se você não paga no prazo legal, a multa é de 50%. Então, se esses herdeiros agora, que vão receber esse patrimônio, não pagarem essa multa, ou a gente não fazer esse parcelamento em 42 vezes, vão pagar quase R$1 milhão de multa. E você tem apenas, após a avaliação e a emissão da guia, você tem 30 dias para pagar. E o herdeiro, muitas vezes, ele não tem dinheiro, ele não tem liquidez ali no seu patrimônio. Ele tem o patrimônio que ele só vai conseguir vender ou dispor após a conclusão do inventário. É possível, claro, a questão de vender direitos hereditários, né? Sim. Fazer a cessão de direitos hereditários, mas o bem só é transmitido definitivamente com a conclusão do inventário. Então, olha só, nós temos... as custas processuais, elas têm teto. Certo. Agora o TCMD não tem teto. Não tem. É uma alíquota Então, progressiva. Pelo menos aqui no estado de Goiás, é um imposto de competência estadual. Exatamente. Aqui em Goiás, nós temos esse imposto de até 8%. Então, se eu tenho patrimônio de 10 milhões, de 20 milhões, 50 milhões, 500 milhões, e aqui na nossa região nós temos famílias muito ricas. Sim, muito abonadas. Né? Muito abonadas. Hoje os imóveis rurais valem muito. Sim. Então, se você é produtor rural, se você tem uma fazenda, você vai pagar muito imposto. Não tem jeito. Então, se a gente não fizer, sai muito caro. Não fizer esse planejamento sucessório, vai sair muito caro. E quanto custa, então, fazer o planejamento dessa sucessão patrimonial com um profissional? O que ela pode ter de economia aí? A economia, além, vamos supor, se você for fazer um testamento extrajudicial, você já vai estar economizando aí nas custas judiciais, como o doutor Lucas disse. As custas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que podem chegar aí a mais de R$100 mil, né? Então, essas custas já é uma redução, né? E tanto no seu planejamento sucessório. Mas nós também temos aí, para fazer planejamento, algumas modalidades, como o testamento. Sim. Você pode fazer um testamento e já deixar à disposição de sua vontade. O testamento, ele pode ser público, no cartório. Ele pode ser particular, feito pelo próprio testador, perante 3 testemunhas. Entendeu? E nós temos também o cerrado, que ele também é feito pelo próprio testador. Ele é sigiloso e ele fica na posse dele, só que ele é registrado em cartório depois. Sim. Então, a gente tem o público, perante o cartório, o particular, que é um terceiro que faz perante 3 testemunhas, e o cerrado, que o próprio testador ele pode fazer. Nesse caso, eu até tenho uma dúvida, né? Existem 3 tipos de testamento, igual vocês estão trazendo. Qual que é o mais, vamos dizer, forte, assim, de questão de vou garantir que vai ser executado depois da minha morte? Tem algum que é mais forte, que é mais relevante? Mais usual, né? A gente diria, né? Certamente é o testamento público. O público, o testamento público, ele fica registrado em cartório. Sim. É certo? feito Ele perante, né? Perante o tabelião, para a presença de 2 testemunhas. Hoje, a gente tem um sistema nacional que você faz a busca, uma certidão negativa de testamento. Então, você consegue verificar se a pessoa fez um testamento em qualquer cartório hoje no Brasil, para você realmente ter essa certeza. Se você faz um testamento particular, né, esse testamento, como o próprio nome diz, é particular. O cerrado, você redige ele à própria mão, ele fica registrado no cartório, mas você não tem acesso ao conteúdo dele, é só após a morte. Então, o mais usual hoje é o público. Só que olha só, Hugo, a gente tem outras maneiras de sucessão patrimonial. A gente pensa muitas vezes no inventário, que é a maneira tradicional. Sim. O testamento, que é o ato mais solene, né, usado, né, mais solene ali na disposição dos seus bens. Só que olha só, nós temos, por exemplo, a questão da holding familiar. Nós temos a questão da própria doação em vida, mediante algumas cláusulas. Nós temos previdência complementar, nós temos seguro de vida, nós temos a questão de conta conjunta, fundo exclusivo, várias modalidades ali que merecem, cada uma delas poderia ter um episódio aqui do... Só pra isso, né? Só pra gente acho dar que até uma... carece, já ficam até convidados aí para que a gente possa desenvolver mais sobre esses aí. Exatamente. E eu queria ver também essa questão da doação em vida, né? É possível, então, eu fazer essa doação? Eu uso da parte disponível? Como é que funciona?
Posso doar todo o meu patrimônio? Não, jamais. Você mesmo acabou de falar algo. Você pode fazer a doação do quê? Da sua parte disponível. Por quê? A gente tem que resguardar os 50% dos herdeiros necessários. Uhum. Exatamente. E quando você faz essa doação, já é uma forma de planejamento sucessório, você pode resguardar o seu usufruto, você pode colocar cláusulas condicionais. Essa doação ela pode ser revogada, você pode colocar uma cláusula de revogação. Às vezes a sua mãe, o seu pai não quer que você casa com determinada pessoa e coloca lá que se você casar, enfim, você não vai, aquela doação vai ser revogada. Pode colocar também que esse imóvel não pode ser vendido até a 4ª geração. Então, existem mecanismos de você realmente doar e você resguardar seu usufruto, colocar algumas condições para que esse imóvel não seja cláusula de inalienabilidade. É um trava-língua. Inalienabilidade, imperabilidade. Exatamente. É boa. Tá certo. Então, assim, e hoje, uma maneira que está sendo bastante usada aqui na nossa região é até a questão da holding familiar. Isso. Como é que funciona a questão da holding familiar? Olha, essa holding familiar, você vai precisar de um advogado, de um contador, Uhum. onde essa pessoa, a pessoa física, ela busca constituir um CNPJ, constitui uma empresa, onde essa empresa vai gerir todo o patrimônio. E esse patrimônio ele vai ser integralizado no capital dessa empresa. Uhum. E aí você pode colocar algo, por exemplo, os seus filhos ou pessoas que você quer beneficiar ali nessa holding como sócios. E aí essas pessoas passam a ter cotas dessa empresa. Aí as vantagens são inúmeras, desde a questão da sucessão patrimonial, porque olha só, as pessoas elas não teriam nem inventário nesse caso. Sério? Porque os imóveis não são mais da pessoa. São da empresa. São da pessoa empresa. jurídica. Ah, olha só. E aí ela ficaria com uma pequena porcentagem, ou ficaria meramente como sócio administrador, Uhum. certo? E aí você passa já as cotas dessas empresas para os seus sucessores. E além de você já deixar muito, já fazer a sucessão desses bens, você ainda foge do imposto de renda da pessoa física. Boa. Porque você passa a pagar imposto de renda pela pessoa jurídica. E você Então- protege também, né, os ativos familiares. É um meio de proteção do ativo, por quê? Lá no cartório, por exemplo, se você tiver um imóvel e você quiser levar esse imóvel para essa empresa que foi constituída para fazer essa holding, você vai fazer o quê? Uma incorporação. Você só incorpora um imóvel que já é seu ao patrimônio da empresa e você estando no quadro societário, o imóvel não deixa de ser seu também, né? Exatamente. Isso é interessante até mesmo para continuidade de empresas. Porque um dos grandes fatores aí que a gente vê de falência de empresas aí é a questão da sucessão. Às vezes morre um sócio, aí fica naquele impasse, e aí a atividade operacional da empresa ela para de faturar, até que desenrole aí esses 20, 30 anos aí de inventário, se for o caso, né? Aquela empresa não vai faturar, ela não vai desenrolar. E eu acredito que a função também das holdings é separar o que é patrimônio da questão operacional também da empresa, né? Exatamente. O que seria o capital de giro, né, da empresa. O que é ali o capital de giro, o que a gente vai aqui deixar protegido, deixar, né, bloqueado e já fazer essa sucessão já. Então, olha só pra gente recapitular, nós temos a questão de você fazer um testamento, você fazer doação em vida com algumas cláusulas, resguardando efetivamente a sua vontade. A holding familiar é um mecanismo extremamente eficiente, apesar de que é mais complexo, então a pessoa que vai promover esse tipo de sucessão, ela tem que ser mais organizada, ela precisa de mais profissionais para auxiliar ela. E nós temos também uma questão que é muito interessante, que a gente tem visto, até a gente viu com você, e inclusive a gente está até contratando com vocês aqui. Opa, já vamos fechar negócio. Exatamente, já pega ali o contrato ali pra gente assinar. A questão do seguro de vida, né? Sim, importantíssimo. O seguro de vida, ele é muito interessante porque ele não é considerado herança. Então, não entra em inventário. Não entra em inventário. Uhum. Então, olha só, nós demos esse exemplo dessa pessoa que vai pagar, que deixou um patrimônio, os herdeiros vão ter que pagar essa guia lá de R$1.725.000. Uhum. Se essa pessoa tivesse procurado ali uma assessoria de fato especializada, poderia ter surgido a opção também dela contratar um seguro de vida. Entendeu? Onde o seguro de vida ela pagaria ali mensalidades proporcionais ao patrimônio que ela queria proteger, certo? E aí, no óbito dela, esse seguro ele já seria pago, o prêmio seria pago aos herdeiros
independentemente da abertura de inventário. Não haveria incidência de imposto de ITCMD. Esse valor ele é impenhorável. Esse valor ele não serve para garantia das dívidas Boa. dessa pessoa que faleceu. E esse valor poderia ser usado para o pagamento desse imposto de R$ 1.725.000. É um auxílio, Então- né, no pagamento das próprias custas do inventário. Porque se ele vai ser um recebimento imediato, Uhum. você não precisa esperar a conclusão deste, então por que já não utilizar? Porque muitas vezes as pessoas precisam se dispor de bens que estão no acervo hereditário para conseguir, né, arcar com todas essas custas. É porque, se, por exemplo, você está dando esse exemplo desse imposto de 1 milhão, aproximadamente R$ 1 milhão, né? Se a pessoa tem, ela vai lá, paga e tudo bem, vida que segue. Agora, se não tem, onde ela vai tirar? Isso aí vem a dilapidação de patrimônio, Exatamente, vem tem que se tudo dispor isso, de um né? bem, né? Vai levar mais tempo. Então, acredito também que isso é muito importante da questão da indenização do seguro de vida, com todos esses benefícios que o Dr. Lucas trouxe para a gente aqui, mas principalmente para dar liquidez, porque existem estudos, inclusive levantamentos, estimativas de que uma família, após perder o principal provedor ou provedora de renda, ela demora, em média, 60 meses para se estabilizar. 5 anos. 5 anos. 5 anos para se estabilizar. É muito tempo. É muito tempo, né? E aí, vida que segue, gente. A vida não para, né? Então, acredito que esse instrumento é interessante. O seguro é muito interessante porque muitas vezes o patrimônio, a herança, ela está imobilizada. Sim. São imóveis, é dinheiro em conta que você vai precisar de uma vara judicial. Então, assim, se você tem um seguro de vida, vai ser pago já aquelas pessoas que você quis beneficiar. Uhum, Não precisa respeitar a ordem de vocação hereditária. uhum, Não precisa ser apenas aos herdeiros. Pode beneficiar um terceiro também. uhum. Então, você acaba justamente amparando as pessoas que contam com você na sua falta. Assim como também outro instrumento financeiro que é interessante, a previdência complementar. Mas me corrija se eu estiver errado, né? Diferente do seguro de vida, onde o seguro de vida ele não é tributado, nem via ITCMD, nem via imposto de renda. O saldo que fica em previdência complementar, ele pode sim ser destinado aí às pessoas que estão indicadas ali no plano, só que ele vai sofrer a tributação do imposto de renda, né, no resgate disso, e pode haver cobrança do TCMD. Tem uma discussão antiga em vários estados sobre essa cobrança ou não cobrança. Eu fui consultar isso recente. No estado de Goiás ainda existem registros de que foi tributado, né? Então tem que se observar isso. Mas a questão da liquidez, ela também é basicamente muito parecida com a do seguro de vida aí. Ela é destinada rapidamente aí para os herdeiros, aqueles que estão indicados ali no plano de previdência. E a conta conjunta? Se eu quiser dedicar um valor específico para uma conta conjunta, vai sofrer algum travamento, a pessoa vai conseguir movimentar isso, dar liquidez à família, como é que é? Olha, antes de falar da conta conjunta, só fazendo uma pequena observação aqui na questão da previdência complementar, ela é muito semelhante ao seguro de vida. Uhum, E essa questão da incidência do TCMD é uma questão polêmica. uhum, A gente tem um autor aqui, que inclusive nós somos fã, né, e amigos dele, Conrado Paulino, até trouxe o livro dele aqui, defende a não incidência do ITCD, porque é muito semelhante, a legislação que se aplica é muito semelhante ao seguro, não é considerada herança também. uhum. Tá? E aí você pode destinar esse aporte financeiro que você fez nessa previdência privada a qualquer pessoa. Uhum. Então, olha só, existe então essa liquidez, não é considerada herança, você não precisa respeitar os herdeiros necessários. Mas aí você tem que preocupar, Hugo, com uma possível fraude contra os herdeiros aqui. Porque, olha só, apesar dela não ser considerada herança, Sim. ela pode ser usada como um mecanismo de fraude contra os herdeiros. Porque, olha só, eu tenho 5 milhões em capital, em investimentos, e eu descubro um câncer, uma neoplasia maligna. Certo. E aí, olha só, esse caso aconteceu em São Paulo. Essa pessoa, ela descobriu que ela estava com câncer no cérebro, e aí ela foi e vendeu todo o patrimônio dela, fez um aporte numa previdência privada e beneficiou apenas um herdeiro. Só que olha só, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou para anular e trazer esse patrimônio à colação, né? Ou seja, partilhar com todo mundo. Ele beneficiou apenas um herdeiro e quando ele foi fazer esse aporte e escolher esse herdeiro para ele beneficiar, ele já estava ciente de uma doença grave. Então ele fez isso deliberadamente para prejudicar os demais herdeiros. Então foi anulado.
Por isso que é Olha importante só. você contratar um profissional da sua confiança, porque às vezes um planejamento mal executado se torna pior Pior do que, ainda. do que não planejar. Porque consertar depois uma caca, né? Fica mais complicado, fica pior. mais. E acredito que fica até mais caro, também dói no bolso, né, doutora? Exatamente. Dói o bolso. E a questão da conta conjunta, quando você tem uma conta conjunta, aqueles valores que estão ali depositados são de ambos. Uhum. A gente teve um caso aqui agora recente, ano passado, o casal faleceu, eles tinham um valor considerado em conta, aproximadamente R$ 100.000, e quando houve o falecimento de uma das titulares, da cônjuge, o cônjuge, o cônjuge sobrevivente, ele conseguiu fazer o levantamento de todo o valor que estava em conta. Então, ele conseguiu custear toda a questão de funeral, as despesas. Inclusive, ele conseguiu custear até mesmo o próprio tratamento dele de saúde, porque ele também estava cometido com Covid. Só que isso daí é uma coisa muito questionada também. Por quê? Nós temos a pessoa que pode fazer o saque, vamos dizer assim, na boa Integral, fé. Na boa fé. João e Maria. João falece. Maria possui o cartão. Ela também é titular da conta. Ela tem a senha, contato com o gerente. Ela vai conseguir levantar esse dinheiro. Uhum. Suponhamos que Maria levante esse dinheiro para benefício próprio. Mas e os outros herdeiros necessários? E vamos supor os filhos do João. Como é que os filhos do João ficam nesse caso? E ainda é uma situação falha, por quê? O banco, ele não consegue saber imediatamente o falecimento daquela pessoa. Leva um tempo, né? Leva um tempo, os herdeiros têm que... Muitas das vezes a gente vê a questão de herdeiro levar a mesma certidão de óbito. Uhum. Então, como é que a gente vai fazer para bloquear? Isso aí cabe muita discussão ainda. Por quê? Em uma sede aí, no juízo, perante o juiz, muito possível que a Maria tenha aí que fazer a devolução dos valores para ser partilhado com os outros herdeiros necessários Pelo também. menos da ameação, né? Pelo menos da 50%. parte que couber a eles. Uhum. Entendeu? Então é uma coisa aí, a conta conjunta eu acho que ainda é um modo de planejamento não muito eficaz. Eficaz, né? Existem outros mecanismos. Sim, com certeza. E aí que entra o profissional, né, de sua confiança aí, que você deve Exatamente. procurar para planejar isso daí, né? Bom, ficaram muitos temas ainda a serem ditos, a gente vai encaminhar para o final aqui do Capital Cash. Inclusive, a gente pode fazer sim a sugestão que vocês deram, né, de gravar especificamente o passo a passo, no detalhe de cada um instrumento aqui, que é muito rico, são muitos detalhes a serem abordados, né? Por isso é importante ter alguém que entende de fato ali do lado. E eu quero deixar o microfone aberto para vocês, as considerações finais, a mensagem que vocês querem trazer aí para os nossos ouvintes aí do Capital Cast. Vou deixar a Gabi falar primeiro. Não, eu só queria já, assim, deixar para falar, né, para o pessoal procurar um profissional de sua confiança, para você procurar fazer esse planejamento sucessório. Nós mostramos aí N vantagens, né, e podemos mostrar muitas outras. Como a gente falou, se a gente tivesse mais tempo, mas desmiuçar cada modelo, cada detalhe, cada tipo de planejamento que pode ser feito, né? De acordo com cada particularidade familiar, tanto da pessoa física quanto da empresa. Enfim, e eu acho que é muito importante já todo mundo estar aí conscientizado dessa necessidade. E aí prevenir, né? Futuros litígios, desgastes que não tem necessidade de acontecer, né? Então, quero primeiramente agradecer a oportunidade, falar que eu sou fã aqui tanto da 96 FM, onde a gente está realizando aqui essa gravação. Agradecer ao Hugo, excelente profissional, que inclusive é nosso agente também. Boa. A Casa Capital, que tem nos recebido, nos proporcionado excelentes investimentos, conhecimento de opções que nós nem sabíamos que poderíamos contar. E falar que o planejamento sucessório, né, esse tema que nós estamos falando aqui hoje, ele tem que ser encarado com naturalidade. É algo pelo qual nós vamos passar. Então, por que não planejar? Você não quer ter autonomia de onde os bens que você levou a vida inteira para construir, onde isso vai parar, com quem que vai ficar? Você quer que o seu nome, você quer que seus bens fiquem envolvidos em um processo depois que você faleceu durante muitos anos? Então, por que não planejar? Vamos encarar isso com naturalidade, vamos reduzir os custos, vamos evitar brigas na sua família. Faça isso, contrate um profissional para te auxiliar. E fica aqui a sugestão de um episódio depois, não deu tempo da gente falar hoje, mas um tema que vem com muita polêmica, muita coisa para a gente falar, é a questão da herança digital. Herança digital. Porque olha só, hoje você tem o Instagram, hoje você tem mídia, a sua imagem, os seus dados, e isso também é um ativo financeiro.
Imagina quanto hoje vale o perfil do Instagram da Juliette. Nossa. Imagina quando a Juliette falecer. No caso da Marília, Da né? Marília, que a gente Marília teve Mendonça, recente, falar né? que ela ainda A tem. Marília né, Mendonça, os- como é que chama aqui? A gente sempre fala public post. Public post. Public post. Então é um tema que a gente deve tratar isso aí numa outra oportunidade. Com A questão da certeza. herança digital é algo Nós já que tá... deixamos aí, nós estamos nos convidando para falar sobre herança Mas faz digital. sentido. Exatamente, com faz total quantos, sentido. quantos influencers a gente tem aqui em Rio Verde hoje, Uhum. né? Que podem até, né, participar desse bate-papo aí interessante que a gente tem para falar. E é algo também que deve ser englobado aqui no planejamento sucessório, tá bom? Então agradecemos muito a oportunidade e conte sempre com a gente. Muito obrigada, Hugo. Queremos voltar em breve. Vocês vão voltar, sim, já estão convocados. Tem uma lista grande de temas que eu quero abordar com vocês. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Antes de tudo, pela amizade que a gente conquistou ao longo do tempo aí, por a confiança de se tornarem clientes meu na Casa Capital, BTG Pactual, investir conosco lá. Falar de dinheiro é falar de confiança, né? Então a gente mede isso através, um dos mecanismos de medir isso é através desses investimentos. Obrigado por isso, obrigado pela estima e obrigado por compartilhar conosco aí conhecimentos tão ricos, tão vastos e sensibilizar aí a comunidade acerca do planejamento sucessório. A gente fica por aqui, voltamos na próxima semana. Sugestão de tema, ficou com alguma dúvida? Segue lá, @HugoAtaíde-CFP. Vai ser uma honra receber, ler sua mensagem, ter o teu feedback. Não se esqueça de seguir a Rádio 96 FM nas redes sociais. A gente volta na próxima semana com seu Capital Cash. Até mais!